No vídeo de hoje, vamos voltar nos tempos do Império do Brasil e conhecer a história da Guerra da Cisplatina, um épico conflito em que envolveu o Império do Brasil contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina. Mas para compreendermos melhor a história dessa guerra, temos que voltar um pouco no tempo. Localizada na entrada do estuário do Rio da Prata, a província de Cisplatina era uma área estratégica, já que quem a controlasse possuiria um grande domínio sobre a navegação nos rios Paraná e Paraguai, e via de transporte da prata andina. A região já era disputada por coroas de Portugal e da Espanha, desde a fundação da colônia do Santíssimo Sacramento, no ano de 1680 pelos portugueses. Essa região foi objeto de vários tratados territoriais entre espanhóis e portugueses, como o Tratado de Madrid, em 1750, o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, e o Tratado de Badajóis, em 1801. Sendo um território disputado pelas coroas de Portugal e da Espanha desde 1680, o conflito começa a se agravar em 1816, quando o rei português Dom João VI iniciou a incorporação do território. Em 31 de julho de 1821, a região da Cisplatina, atual Uruguai, deixou de ser apenas um território incorporado e foi oficialmente anexado ao Reino de Portugal, Brasil e Algarves, pelo rei Dom João VI. A região recebeu o nome de Cisplatina e se tornou mais uma província do Império Português. Logo depois, a província aceitou fazer parte do Império do Brasil e, inclusive, enviou deputados para a Constituinte de 1823. Entretanto, durante o reinado de Dom Pedro I, em um Brasil já independente de Portugal e possuindo seu próprio império, surge um movimento separatista que desejava a independência da província. A história conta que Dom Pedro I alegava que aqueles territórios pertenciam à sua mãe, Carlota Joaquina, irmã do rei Fernando VII da Espanha. Porém, os habitantes locais contestavam essa pretensão e um grupo de 33 nativos da província, liderados por Juan Antônio Lavaleja, revoltaram-se contra o Brasil e declararam a união da Cisplatina com as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina. Tal movimento foi possível graças à colaboração material e financeira por parte das Províncias Unidas. Tal movimento foi visto com maus olhos pelo Império do Brasil, e em 10 de dezembro de 1825, o Brasil enviou uma declaração formal de guerra contra a Cisplatina. Nessa época, o Brasil possuía uma grande vantagem populacional em relação aos seus inimigos. A população brasileira era de 4,5 milhões de pessoas, enquanto que a população das Províncias Unidas era de 600 mil pessoas. O tamanho da população, entretanto, não era uma medida adequada de força dos países. Entretanto, a guerra se iniciou. Tanto o Brasil quanto as Províncias Unidas possuíram grandes dificuldades em criar exércitos nacionais. Depois que o Brasil proclamou sua independência em 1822 de Portugal, muitas tropas portuguesas que auxiliavam no exército retornaram para a Europa em março de 1824 e acabaram sendo substituídas por tropas brasileiras recém-recrutadas. Já do lado das Províncias Unidas, somente os argentinos estavam interessados na guerra.
Diante da dificuldade de recrutar brasileiros para o exército, o Império recrutou mercenários na Alemanha e Irlanda para compor o exército do Brasil. O exército brasileiro de 1826 contava com 10.000 homens aproximadamente. Com o apoio das Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, os cisplatinos foram à guerra contra o Império Brasileiro. Como a guerra aconteceu em regiões alagadas e em rios, a atuação da Marinha foi de suma importância para o Brasil. Sendo mais eficiente que a Marinha Argentina, a Marinha Brasileira possuía 1/3 de seus oficiais de origem inglesa, além de possuir em sua disposição 6 fragatas, um navio de linha, 74 canhões, 18 brigs e bergantins, além de 53 embarcações. Ao todo, a Marinha possuía 96 embarcações. A princípio, as tropas brasileiras fizeram um bloqueio a Buenos Aires, na Argentina. Porém, as águas rasas do rio da região impediram a movimentação das embarcações brasileiras. Já os cisplatinos tentaram fazer o bloqueio e invadir o território do Rio Grande do Sul. Os problemas que o Brasil enfrentou na guerra não estavam relacionados apenas a questões militares. Dom Pedro I enfrentou problemas políticos. Isso porque os parlamentares evitaram o envio de auxílio militar para a região do conflito. Esses parlamentares pertenciam ao grupo dos liberais, e isso acabou enfraquecendo o poderio da Marinha e do Exército Brasileiro. Durante o conflito, algumas batalhas foram travadas, sendo a maioria dos conflitos de pequena escala, como a Batalha do Rincão das Galinhas, a Batalha de Juncal e a Batalha de Ituzaingó, que foi travada em 20 de fevereiro de 1827, o que acabou resultando em grandes perdas para o Império. Isso porque cerca de 1.200 brasileiros morreram no conflito. A história conta que o imperador Dom Pedro I se deslocou até o sul do Brasil para acompanhar de perto as lutas contra os inimigos. Ele desembarcou em 7 de setembro de 1826 no Rio Grande do Sul e acabou encontrando os militares brasileiros desmoralizados e sem recursos para continuar a guerra. O imperador então ordenou a demissão de alguns oficiais e tentou reorganizar as tropas. Porém, após a morte de sua esposa Leopoldina em 1827, ele decidiu voltar imediatamente para o Rio de Janeiro. As principais batalhas da Guerra da Cisplatina foram a Batalha de Sarandi, a Batalha do Passo do Rosário e a Batalha do Juncal. Ambas as batalhas ocorreram entre 1825 e 1827. Em determinado momento da guerra, as forças imperiais venciam as forças das Províncias Unidas, na Batalha de Monte Santiago, em 1827. Enquanto isso, a região de Montevidéu e a colônia de Sacramento permaneciam sob o domínio brasileiro. Além disso, a batalha naval com o bloqueio a Buenos Aires, na Argentina, enfraqueceu gradualmente as forças das Províncias Unidas. O alto custo do conflito para os participantes da guerra, bem como a precariedade militar dos envolvidos, fez com que a Inglaterra incentivasse o fim da batalha. A paz acabou sendo negociada entre os ingleses e franceses. O resultado dessa negociação foi a assinatura da Convenção Preliminar de Paz, em 27 de agosto de 1828. Nesse acordo, argentinos e brasileiros concordaram pelo fim de suas pretensões à Cisplatina, o que acabou resultando na independência da região e no surgimento do atual país Uruguai.
A perda da Cisplatina foi um grande golpe para Dom Pedro I e para a dignidade nacional. Uma parte do império havia se fragmentado e a guerra comprometeu os cofres públicos, as tropas e a armada nacional, além de comprometer a imagem de Dom Pedro I perante a população. Muitos alegaram que o imperador havia desgastado o cofre público e sacrificado a população por uma causa perdida. Há, no entanto, que se considerar que os argentinos também não alcançaram seus objetivos, uma vez que a Cisplatina não foi incorporada ao seu território. Essa aí é a história da Guerra da Cisplatina.